Pessoal, tudo bem? Turma, como sempre eu resolvi gravar, né, uma aula, né, breve, né, comentando um pouquinho sobre esse nosso módulo 8, tá? Esse módulo, ele tem um caráter mais comparativo. Vocês vão perceber que a gente vai estar conversando brevemente sobre uma aplicação, um caso em particular, né, em que a gente acaba defrontando ali, né, confrontando, né, uma função polinomial e uma não polinomial, como por exemplo uma função linear e uma função exponencial, em algumas situações. E eu optei, né, por apresentar para vocês um cenário, um contexto, né, em que a gente acaba verificando quando se utiliza formatos diferentes, para vocês verem inclusive um comparativo, né, considerando, por exemplo, um comportamento, né, numa aplicação, num investimento, né, numa situação financeira, de maneira que isso vai ficar bem visível, vai ficar bem claro para vocês em quais condições, em quais situações seria interessante a gente escolher um formato ou outro para representar um dado comportamento, uma dada operação, uma negociação, um investimento que vocês venham a realizar ou optar, tá bom? Então, na prática, ao a gente estar comparando, né, esses dois formatos, né, de funções como polinomiais e não polinomiais, a gente vai verificar, né, um exemplo em que a gente vai estar confrontando resultados, tá bom? Então é muito tranquilo, é bem simples, tem um caráter até, eu diria até um pouco complementar ali para poder reforçar conceitos que a gente viu anteriormente, tá bom? Considerando um contexto em particular, né? Então vocês vão perceber que de acordo com a forma, de acordo com a maneira como a gente representa as informações ou elas são apresentadas para a gente vai poder utilizar um formato ou outro, né, para poder construir, para determinar uma expressão, né? E essa expressão, num caso, por exemplo, envolvendo um investimento, envolvendo uma aplicação, um empréstimo, um financiamento, né, a gente vai poder se comportar considerando duas abordagens, ou seja, duas formas da gente fazer esse tratamento de acordo com as necessidades, de acordo com as condições, de acordo com o que está previsto e também de acordo com o que você tem disponível para você construir essas expressões. Então vocês vão perceber que é extremamente tranquilo e é basicamente um comparativo. E aí fica a critério, né, do analista ou do cliente, né, ou do consumidor, né, ou investidor, ele fazer a opção por qual ele deseja, né, adotar, qual ele deseja tomar a cabo ali, tá bom? Tá? Então vem cá, na prática, quando a gente está lidando com investimento, vamos considerar um cenário, né, em que a gente lide com investimentos, vocês vão perceber que muitas vezes a gente acaba se deparando, ou acaba se defrontando, né, com uma dúvida no sentido de vocês fazerem um determinado investimento e como se comportaria, né, esse montante obtido, ou seja, o saldo que vocês vêm obter depois de um certo período de investimento, né, ao vocês confrontarem abordagens diferentes. Ou seja, se eu tomar uma determinada posição, outra posição, né, uma opção ou outra, será que eu obteria um resultado superior? Será que eu obteria uma rentabilidade, né, superior num tempo equivalente, se eu comparar nas mesmas condições, né, investimentos, né, de forma que eu utilizasse formas diferentes de compor esse meu saldo, esse meu montante? Então vocês vão perceber que ao a gente está lidando com as funções polinomiais e não polinomiais, né, a gente, é um caso em particular, né, a gente acaba conseguindo, né, verificar essa dualidade, a gente acaba conseguindo determinar, né, quais são as diferenças que a gente obtém ao lidar com uma abordagem ou com outra, tá bom? Então, quando a gente está lidando com uma função polinomial, ou seja, uma função como por exemplo uma função linear, né, que a gente acabou verificando anteriormente, vocês acabam percebendo que o comportamento dela, na hora que a gente representa graficamente, né, ela vai seguir esse formato aqui, né? Ou seja, o formato de uma linha, de uma reta, existe uma constância, existe uma proporcionalidade nesse crescimento, como a gente viu anteriormente. E vocês vão perceber que quando a gente faz a representação, né, do acúmulo de capitais nesse caso, né, considerando uma função não polinomial como função exponencial, né, por exemplo, vocês percebem que existe uma explosão, ou seja, esse capital que ele é acumulado num certo tempo, né, ele ocorre esse acúmulo de forma muito mais acentuada do que se eu estivesse comparando com um formato polinomial, que é o caso de uma reta, né? E aí a gente acaba se deparando normalmente, né, com o que a gente chama lá em finanças, né, em matemática financeira principalmente, com os chamados regimes de juros. É assim que a gente denomina, né, quando a gente está comparando o acúmulo desse capital que está se excedendo e a gente está acumulando para obter um montante no final. Então vocês percebem que existem duas abordagens, o que a gente vai chamar de um regime simples, né, e um regime composto, por exemplo, só para ilustrar um cenário, né? Normalmente, né, vocês vão perceber
que quando você está lidando com um formato ou com outro, né, existem vantagens e desvantagens. Uma curiosidade, né, sem avançar demais nesse contexto, né, vocês acabam percebendo que quando você está utilizando um formato para representar uma certa aplicação, um investimento, uma operação, né, e você está utilizando um outro formato, ou seja, polinomial e não polinomial, existe uma intersecção. Ou seja, existe aqui na realidade, quando você representa graficamente esses dois formatos, utilizando uma expressão dada, né, vocês vão perceber que existe ali uma intersecção, de maneira que essa intersecção, né, ela vai representar uma indiferença, ou seja, como se fosse um ponto de equilíbrio, vamos falar assim, né? Ou seja, seria indiferente você utilizar um formato ou outro para realizar uma certa aplicação, que o capital obtido ele vai permanecer o mesmo, sempre quando você tiver um período de operação. Olha que curiosidade interessante. Então, é uma particularidade que existe quando você está lidando com esses formatos, né? Então, sempre que você está lidando, por exemplo, com investimento, e você percebe que você está operando exatamente, por exemplo, com um mês de operação, você percebe que o capital que você acaba obtendo aqui, ó, no final de um mês de operação, vai coincidir, né? Os resultados que você obteria se você escolhesse tanto o formato polinomial quanto não polinomial. Olha que curiosidade interessante. Né? Então é uma particularidade que existe, né? Como se fosse uma espécie de um ponto de equilíbrio, tá bom? Agora vem cá, quando a gente está se deparando com esses dois formatos, a gente acaba percebendo que existem vantagens e desvantagens em alguns casos, em algumas situações, em algumas situações em particular, né? Então, imagine uma situação, só para ilustrar um cenário, para que a gente possa confrontar os resultados e a gente possa, efetivamente, né, verificar quais são as vantagens e desvantagens que a gente obtém ao utilizar um formato e outro. Imagine uma situação. Considera que vocês realizaram, por exemplo, um empréstimo, tá, de R$ 10.000. Tá bom? Prevendo o seu pagamento numa única parcela ao final, ou seja, você empresta hoje e você vai devolver esse valor corrigido depois de um certo período, numa única parcela, tá? E ele fala que esse período é de 5 meses. Então, após 5 meses, você acaba devolvendo esse valor corrigido, tá? Ao se realizar uma operação, tá? Considere que o financiador, ou seja, a instituição financeira, tá? Ela, ao assumir um risco pela operação realizada, ela oferece uma regra para compensação a esse risco. É o que a gente costuma chamar na matemática financeira de taxa de juros, né? Então, é um risco que alguém está assumindo, ele te oferece uma condição, uma regra, para que se calcule esse excedente, calcule esse valor que você gostaria de receber além do que foi emprestado, né? E a gente chama isso de taxa de juros no mercado. E essa taxa de juros foi definida, segundo a instituição financeira, como sendo de 5% ao mês, por exemplo. A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual seria o valor acumulado, né, a pagar depois de 5 meses? Ou seja, eu empresto hoje, após 5 meses eu vou devolver um valor. Qual o valor eu vou devolver para a instituição financeira depois de 5 meses? Uma única parcela? Vocês vão compreender a mecânica de como isso funciona e a construção de uma função, né? Se a gente considerar, por exemplo, o modelo polinomial, ou seja, um formato, né, considerando uma expressão, uma função linear, a gente teria um comportamento extremamente simples para representar esse acúmulo de capital, esse acúmulo de juros, de maneira que você obtivesse um saldo ao final, para que você viesse a pagar, né, lá para a sua instituição financeira, né, no final dessa operação. Então, para todos os fins, o que está por trás dos bastidores seria o seguinte, tá? Imagina que hoje, por exemplo, você faz ali um empréstimo no instante zero, tá, de R$ 10.000. Então, hoje, na hora que eu retiro aquele valor da instituição financeira, eu passo a dever 10.000 para o banco, por exemplo. Não é isso? Ou seja, ao iniciar o meu primeiro mês, tá? Iniciei meu primeiro mês, eu já iniciei devendo 10.000 para essa instituição financeira. Ao passar esse mês, se eu não vier a devolver esse dinheiro, esse valor acumulado ou corrigido, né, ele vai estar acumulando juros, que seria o que eu deveria pagar para a instituição. Então, qual seria esse juro, ou seja, essa compensação pelo risco que a instituição está assumindo? Na prática, se você utilizar um formato simples, você vai perceber que a gente vai estar fazendo um acúmulo desses juros sempre apoiado no valor inicial de referência, ou seja, o valor que foi emprestado inicialmente, né, que seriam os próprios 10.000. Como ele está dizendo para a gente que esse valor, que esse acúmulo, esse juro, ele acaba sendo calculado considerando 5% ao mês, isso significa para a gente o quê? Significa que ao eu calcular 5% sobre os 10.000, que são os valores
que foram emprestados, o valor que foi emprestado inicialmente, né, isso vai me corresponder a R$ 500. Ou seja, significa que se eu viesse a pagar, né, no final do primeiro mês, eu acabaria tendo que devolver para a instituição R$ 10.500. Então vocês percebem que existe um acúmulo de capital. Ao iniciar o segundo mês, ele não devolveu o dinheiro, ele não foi lá e pagou a instituição, ele vai pagar no final do quinto mês. Mas ao iniciar o segundo mês, tá, ele já inicia devendo para a instituição R$ 10.500. Ou seja, se correr esse meu segundo mês, vai acumular um juros sobre esse período que foi passado agora, né, que acabou de passar. Ou seja, se eu vier a calcular esse juro em cima desse período, que é esse período do segundo mês, tá, eu também calcularia em cima do meu valor inicial de referência. Ou seja, em cima dos meus 10 mil. 5% sobre 10 mil permanece os mesmos R$ 500. Ou seja, se eu viesse a devolver esse valor ao final do segundo mês para a instituição, eu acabaria devolvendo 10.500 mais 500, ou seja, 11 mil ao final. Vocês percebem então que vai ocorrendo um acúmulo de juros, de maneira que conforme eu vou acumulando período a período, no último mês, né, eu acabo tendo que pagar a instituição financeira, devolver o meu empréstimo realizado acumulado com juros, né? Considerando o quê? Considerando o valor que eu estaria devendo no último mês, mais o juro correspondente ao último mês. Ou seja, ao final das contas, eu acabaria devolvendo para a instituição financeira um total de R$ 12.500. Qual que é a grande sacada desse tipo de questões? Envolvendo, por exemplo, uma função polinomial com uma reta. Você vai perceber que como existe uma constância, né, no acúmulo de juros, porque o juro é calculado sempre em cima do valor inicial de referência, que são os 10 mil que foram emprestados, você vai perceber o quê? Que existe uma proporcionalidade. Se existe uma proporcionalidade, ou seja, cada mês que passa amplia o que eu estou devendo em R$ 500, você vai poder relacionar isso considerando uma função linear, por exemplo. Então, se você, só por curiosidade, se você chamasse, por exemplo, aqui, né, o seu X como sendo o período em que você está realizando o seu empréstimo, ou seja, o período que está correndo, né, com relação ao acúmulo de juros para você pagar ao final o seu empréstimo. E você chamar, por exemplo, de Y o seu saldo devedor, ou seja, o quanto eu estou devendo ao final de cada mês, né, você vai perceber que a gente vai poder relacionar essas duas informações construindo uma função linear, né? Olha como é simples a ideia. Se a gente pegar e considerar, por exemplo, né, tá, essa nossa tabelinha que a gente acabou montando aqui, vocês vão perceber que do instante zero, né, do mês zero, mês inicial de operação, até passar o meu primeiro mês de operação, você percebe que houve um acréscimo de R$ 500. Se eu pegar do primeiro para o segundo mês, também houve um acréscimo de R$ 500. E assim vai sucessivamente até chegar ao final. Então você percebe que existe uma constância nesse acúmulo de juros, obviamente, né? Então se existe uma constância, existe uma proporção. Se existe uma proporção, a gente pode utilizar aquela nossa função linear, né, para poder representar esse comportamento para a gente. Então vocês vão perceber que para que a gente venha montar essa expressão, basta que a gente determine um ponto inicial e basta que a gente determine qual é o nosso coeficiente angular, ou seja, a inclinação que aquela reta que a gente vai construir vai fazer em relação ao nosso eixo x, por exemplo, que aqui a gente está associando com tempo, com período, no caso, né? E o y seria o nosso montante obtido, o nosso saldo, né? Então, se a gente determinar o nosso ponto inicial da expressão, né, para montar a nossa expressão, bastaria a gente determinar ou verificar que o nosso ponto inicial poderia ser dado pelas coordenadas 0 e 10 mil. Por quê? Porque aqui eu estou considerando, né, na prática, aqui eu vou chamar de x, aqui de y, por exemplo. Vocês vão perceber que aqui na prática a gente vai estar considerando o nosso zero como sendo o instante inicial em que eu realizei a operação e eu passo a dever 10 mil para a instituição. Né? Então, esse aqui seria a nossa coordenada, nosso par ordenado, né? Em que a gente está relacionando as informações iniciais. Tudo inicia aqui, o nosso financiamento começa aqui. A partir desse momento, a gente vai ter que determinar qual é o valor do nosso A, ou seja, qual é o nosso coeficiente angular. Como a gente determina o coeficiente angular? Extremamente simples. Ao a gente ter informação sobre dois pontos ou duas informações, a gente tem condições de construir a nossa reta, né? A nossa equação da nossa reta. Como a gente faz para determinar o nosso A, então? É simples. Se você pegar um segundo ponto para essa informação, ao considerar o primeiro, que é o ponto inicial, a gente consegue obter esse A. Então, para a gente determinar esse nosso primeiro ponto, né? Aqui seria o ponto inicial da nossa operação que a gente já determinou. Para determinar esse primeiro ponto, basta a gente pegar a sequência do nosso par ordenado, seguindo, por exemplo, aquela tabela. Então, se a gente sabe que o nosso período 1, a gente tem que vale 1, e o nosso saldo devedor
ao acabar o nosso primeiro mês é de 10.500, então eu sei que o meu x1 eu posso chamar de 1 e o meu y1 eu posso chamar de 10.500, por exemplo. Agora, ao substituir naquela expressão para a gente determinar o nosso coeficiente angular, como a gente viu anteriormente, que era dado por essa forma de se escrever, em que a gente calculava o ΔY sobre ΔX, agora a gente pode obter o valor dessa nossa inclinação. Então, obviamente, ao a gente pegar e subtrair, né, aqui em cima, y1 menos y0 e embaixo x1 menos x0, a gente vai obter em cima 10.500 menos 10.000, que vai dar 500, e embaixo 1 menos 0, que vai dar 1. Isso vai resultar para a gente em 500. Ou seja, a inclinação que essa reta vai ter vai ser uma inclinação de valor 500. A hora que a gente faz a construção dessa expressão agora, fica extremamente simples a gente identificar esse comportamento. Se a gente pegar e considerar a nossa expressão geral para montar a nossa reta, vocês vão perceber que a gente vai ter aqui agora as condições em que a gente tem o nosso ponto inicial e a inclinação que foi determinada. Ao substituir o nosso ponto inicial e a inclinação, a gente vai obter o quê? A nossa expressão geral, ou seja, a expressão que representa o comportamento desse financiamento, desse empréstimo realizado, não é isso? Então, se a gente tem que o nosso y0, tá, ele vale 10.000, a gente tem que o nosso x0 vale 0 e o nosso a, que foi determinado na tela anterior, vale 500, bastaria a gente substituir esses valores. Ao substituir os valores da nossa expressão, a gente encontra uma fórmula geral que representa, né, qual é o comportamento desse crescimento. Ou seja, de acordo com o mês que eu estou realizando a minha operação, né, eu percebo o quanto eu tenho que devolver, o quanto eu teria que pagar para a minha instituição financeira. Então, vocês percebem claramente que existe o quê? Um valor, né, que a gente pode comparar, pode relacionar com o período, né, em que a gente foi acompanhando a evolução do nosso financiamento, do nosso empréstimo realizado. Tá? Então, nesse caso, vocês percebem que tem o quê? Um comportamento linear, porque a maneira como a gente construiu, né, essa nossa operação, essa nossa negociação, ela prevê o quê? Que a gente tem a nossa constância nos juros. Os juros eles sempre permanecem iguais, porque eles são calculados sempre em cima do valor inicial de referência. Olha como é simples a ideia. Agora vem cá, né? Vamos fazer um comparativo em que a gente vai estar verificando como ficaria esse mesmo comportamento se a gente utilizasse uma outra abordagem, se a gente utilizasse, né, uma abordagem que a gente está considerando, por exemplo, uma função não polinomial, como uma função exponencial. Né? Como seria, né, a construção de uma nova expressão? Como ficaria o comparativo entre os resultados? Quais vantagens você teria entre um e outro ao você optar, por exemplo, a realizar um financiamento? Né? Então, vocês vão perceber que a gente pode fazer esse comparativo. Basta a gente encontrar essa nova expressão. Como que a gente encontra essa nova expressão? Extremamente simples também. Só que vocês vão perceber que a base de cálculo, a forma como a gente vai realizar o acúmulo de juros, vai se alterar. Por isso que a gente acaba utilizando esse modelo, utilizando esse comportamento, né, de forma que a gente possa construir uma outra expressão para representar, né, esse nosso empréstimo, esse nosso financiamento, coisa e tal. Então, vocês vão perceber o seguinte, e considere aquelas mesmas condições do problema inicial, em que você tinha feito um financiamento, um empréstimo, e você tinha pego inicialmente o valor de R$10.000 e você gostaria de saber qual seria o valor que você acabaria, né, pagando para a instituição financeira após o quinto mês de operação, ou seja, devolver ao final, numa parcela única, ao final do quinto mês. Como que funcionaria esse processo, então? Muito parecido, né? Só que vai mudar somente o cálculo, o formato de você identificar os seus juros. E aí que vai existir o acréscimo, que vai derivar a nossa função exponencial. Olha como é que funciona. No instante zero, você acabou pegando, né, o valor ali na instituição financeira. Você, então, tinha, né, um valor de 10.000 que você tem em posse ao você adquirir nesse financiamento, e você passa a dever para a instituição financeira naquele período, que é o período inicial, 10.000, que é o valor que você emprestou. Ao iniciar o seu primeiro período, você já inicia devendo 10.000 para a instituição. Agora, se você quiser verificar quanto você precisaria pagar para a instituição financeira utilizando esse formato, que é um formato chamado formato exponencial, ou vulgarmente conhecido como regime composto de juros, né? Que é por isso que a gente utiliza esse outro formato, vocês vão perceber que o acúmulo de juros ele vai acontecer de maneira que ocorra ao final do primeiro mês. Então, para que você venha calcular esse valor correspondente aos juros, inicialmente você vai considerar o valor inicial, ou valor anterior, né? Que você está devendo para a instituição até o momento. Então, se você pegar o valor anterior que você está devendo para a instituição até o momento, bom, se eu estou
estou iniciando 10 mil, iniciando o meu primeiro período devendo 10 mil, significa o quê? Significa que o meu juro vai ser calculado em cima do que eu estou devendo até o momento, que é quanto? 10 mil. Então, se eu vier a calcular 5% sobre esses mesmos 10 mil, inicialmente você percebe que o valor coincide com o regime simples, que é a nossa função polinomial, né? Que seria os mesmos R$ 500. Então, se eu viesse a acertar, né, esse nosso financiamento ao final do primeiro mês, por acaso, né, não é o caso ali, né, vai terminar no quinto mês. Mas se fosse terminar no primeiro mês, você teria que devolver para a instituição financeira os mesmos 10.500 como tinha anteriormente, só por curiosidade. Agora é que começa a vir um pulo do gato. Você começa a perceber o seguinte, né, que ao iniciar o seu segundo mês, você já inicia o seu segundo mês devendo 10.500, porque acumulou o juro anterior. Então você inicia o segundo mês começando devendo 10.500 para a instituição financeira. Agora vocês vão perceber que para você calcular o juro, né, esse seu juro, que é o excedente, o valor que você está pagando, né, por ter corrido esse mês sem ter devolvido dinheiro para a instituição, né, você vai perceber que vai sempre ser calculado em cima do seu saldo anterior, ou seja, o quanto eu estou devendo para a instituição até o momento anterior. Né? Então, ocorre o acúmulo de juros sobre juro. Né? Por isso que o pessoal costuma chamar, quando se lida com regime composto, você acaba operando sobre uma espécie de uma bola de neve, algo do tipo. Né? Então, o que acontece? Você vai perceber que como você está devendo 10.500, né, e na prática você está calculando 5% sobre o valor, que é o saldo devedor anterior, que são os 10.500, você percebe que o quanto você vai pagar de juro referente a esse período agora, não vão ser mais R$ 500, vão ser 525. Ou seja, ocorreu um acréscimo. Você percebe que já ocorreu uma alteração, uma mudança em relação ao modelo anterior. Você vai perceber, então, que se você somar o quanto você está devendo, mais os juros correspondentes a esse período, você vai acabar devendo para a instituição 11.025. E se você continuar esse processo, vamos fazer para o terceiro mês, só para ilustrar, né? Então, se você pegar, então, e iniciar o terceiro mês, você vai perceber que na prática você já vai estar iniciando, né, o quanto você está devendo para a instituição, já devendo um pouco mais do que anteriormente, ou seja, 11.025. Ao você fazer agora o cálculo de juros referente a esse mês que vai se passar, se você quisesse acertar para a instituição no final do mês, você percebe que o acúmulo de juros vai acontecer, né, e a taxa vai ser aplicada em cima do seu saldo devedor disponível, ou atual. Qual que é o seu saldo disponível, né? Você está devendo para a instituição 11.025 agora. Então você vai perceber que o acúmulo de juros ele vai acontecer, né, em cima dos seus 11.025. Ou seja, você percebe que quando você vier a fazer o cálculo desse juro, o juro vai dar um valor superior àquele formato anterior. Então deu 551,25. Na hora que você somar esse saldo que você estava devendo, mais o juro correspondente a esse mês que está correndo, né, na prática você acabaria tendo que devolver para a instituição 11.576,25. E assim vai acumulando período a período, até que chega no último mês e vocês percebem que no último período você acaba aqui entrando, né, já com saldo devedor de 12.155,06 aproximadamente, ao se acumular mais 5% de juros correspondentes a esse período que você está percorrendo, né, você vai perceber que vai dar um total aqui de juros de 607,75. Na hora que você soma, vai te dar um resultante aqui, ó, de 12.762,81. Né? Então, claramente, você percebe que esse formato, essa maneira de você calcular juros, né, ela comporta, ela representa, né, um valor superior àquele formato. Né? Agora, como que a gente construiria, né, uma expressão para representar esse formato? Né? Então, olha aqui, só para ilustrar para vocês, né? Vocês percebem que aqui já dá uma diferença de R$ 262,81. Então, na prática, você percebe que esse formato é mais interessante que o anterior, né? Então, o formato polinomial, ele acaba sendo menos interessante do que o não polinomial quando você trabalha com operações que lidam acima de um período, ou seja, acima de um mês de operação. Né? Então vocês vão perceber que acima de um mês de operação esse formato acaba sendo interessante. Mas como a gente constrói uma expressão para representar, né, esse comportamento, para a gente verificar como ficaria uma simulação, né, para qualquer quantidade de períodos, né, considerando uma função exponencial? Olha como é simples a ideia. Né? Se a gente pegar aquela nossa tabela que a gente acabou construindo e a gente perceber que existe um comportamento, que existe um padrão, não existe uma proporção, mas existe um padrão, né? De maneira que você verifica qual é o acúmulo do seu saldo devedor período a período, vocês percebem que do instante que você acabou contraindo o seu empréstimo, o seu financiamento, até o primeiro mês, você percebe que ocorreu uma correção de 1,05.
Se você pegar do primeiro mês para o segundo mês, você percebe que sofreu uma correção, sofreu uma atualização, né, o seu capital, o seu saldo, né, o seu saldo devedor, está em 1,05 novamente. Ou seja, você percebe que existe uma constância. Se existe uma constância nessa taxa de crescimento, essa taxa de acúmulo, né, no período que você está fazendo investimento, você vai poder considerar uma expressão de maneira que essa expressão ela vai seguir um formato exponencial, né? Então, olha como é simples a ideia. E só para recordar para vocês, né? Para que a gente venha construir essa expressão, a gente tem que determinar também esses coeficientes. São os coeficientes A e B, né? O coeficiente A, a gente vai determinar como sendo o valor inicial da operação. Quanto iniciou a minha operação? A minha operação iniciou com eu fazendo um empréstimo de 10 mil reais. Então, o meu A vale 10 mil para mim inicialmente. E para determinar o B vai ser esse fator de correção, ou seja, qual foi essa correção, esse acréscimo que eu obtive período a período, de maneira que eu possa verificar a atualização desse saldo inicial. Então, se você pegar, então, só por curiosidade, para lembrar, né, conceitos lá de trás, se você pegar, por exemplo, né, o próximo período do seu saldo devedor e dividir pelo anterior, né, você vai perceber que ao fazer essa divisão, você vai obter esse fator de correção, que é inclusive o que a gente conversou aqui, ó. Vocês vão perceber que na prática, esse fator de correção é o valor que vai ser assumido no lugar do B. Então, ao a gente ter as condições agora, né, os valores, as nossas variáveis necessárias para você substituir na sua expressão geral, bastaria você realizar essa operação com ela composta. Ou seja, ao você colocar no lugar do A os 10 mil e no lugar do B você chamar aqui de 1,05, a gente consegue construir uma expressão geral de maneira que essa expressão geral ela vai representar o comportamento desejado pelo problema. Então, se a gente viesse, né, agora só fazer uma simulação, vocês acabam percebendo, né, que na prática a gente acaba identificando um comparativo entre os resultados, né? Então, só para ilustrar um cenário bobo, né, ou uma situação, uma simulação simples, né, entre esses dois comparativos, você acaba percebendo o quê? Você acaba percebendo, né, que se você considerasse, por exemplo, vamos supor que você estendesse o seu financiamento não para pagar no quinto mês, mas ocorreu um imprevisto, eu vou ter que renegociar e eu vou ter que pagar no final do 8º mês, por exemplo, né? Como ficariam esses dois cenários? Como ficaria a utilização dessas duas expressões, os resultados obtidos? Você vai perceber que na prática, na hora que a gente substitui, né, o nosso período de operação de 5 para 8, né, vai ocorrer um acréscimo no seu saldo devedor. Automaticamente, a gente vai perceber o quê? Que na hora que a gente faz a substituição em ambas as expressões, considerando o nosso x valendo 8, você vai perceber que os valores acumulados, ou seja, os saldos devedores que você vai obter para um caso e para outro, né, obviamente vão se alterar. Então, vocês vão perceber que na prática, aqui, ó, se você chamar o seu x de 8 na sua função polinomial, na sua função linear, ao substituir no lugar do x chamar de 8, você vai fazer uma continha e vai obter um saldo de 14 mil. Ou seja, se eu considerasse esse formato de capitalização, eu acabaria tendo que devolver para a instituição financeira 14 mil reais. Agora, se eu considerar o formato não polinomial com o formato exponencial, ou seja, se eu pegar e substituir meu x igual a 8 naquela expressão que a gente determinou, ao substituir o x por 8, a gente vai fazer uma continha e a gente vai obter aqui um saldo, né, disponível, tá? Muito superior. Vocês percebem aqui que o saldo é bem superior a R$ 750, né? 770 e poucos reais. Ou seja, vocês vão perceber que na prática, conforme o período avança, o nosso regime, né, o nosso regime é composto, ou seja, é representado por uma função não polinomial como exponencial, ele vai explodir muito mais rapidamente. Ou seja, o acúmulo de capital ele vai se dar de forma muito mais acentuada do que se você utilizar, né, o nosso formato simples, o nosso regime simples ou a nossa função polinomial, né? Então essas são algumas das vantagens que você acaba percebendo ao se utilizar esse formato composto, esse formato não polinomial para realizar operações. Ah, mas para mim é mais interessante, eu estou contraindo empréstimo, é mais interessante trabalhar sobre regime simples. Claro, eu pagaria menos, né? Só que a instituição financeira não vai permitir, né? Se fosse uma operação inversa, você poderia negociar com uma outra pessoa, né? Olha, você é um colega, eu posso considerar o regime simples, por exemplo. Agora, existem situações em que o regime simples, ou seja, esse formato polinomial, se tornam mais interessantes do que o regime composto, só por curiosidade. Bastaria vocês lembrarem aquele gráfico que eu representei para vocês, né? Deixa eu ver se eu encontro um espaço aqui. Aquele gráfico em que eu representei para vocês, né? Em que você tem aqui uma reta
e aqui você tem uma função exponencial. Você vai perceber que na prática, para períodos inferiores a 1, né, o seu regime simples, ou seja, a sua função polinomial, que é essa reta que a gente está trabalhando, ela é superior aqui, ó, ao nosso regime composto, ou seja, a nossa função não polinomial, que é exponencial. Então você vai perceber que para períodos abaixo de 1 mês, por exemplo, né, seria interessante se utilizar, por exemplo, esse regime simples, né? Ou seja, utilizar essa função polinomial. E para períodos superiores, né, a um período, né, de operação, como 1 mês, né, por exemplo, você acaba percebendo que o regime composto, ou seja, a função exponencial, ela acaba sendo mais interessante. Normalmente é para a instituição, né? Então a instituição financeira que nunca perde, né? Não dá para escapar, tá? Mas vocês conseguem compreender o que nesse nosso exemplo, né? Uma situação em que a gente está fazendo um comparativo, né, para mostrar que para um mesmo cenário, para o mesmo contexto, a gente pode ter abordagens distintas, utilizando duas formas diferentes, dependendo da necessidade, dependendo das condições, dependendo do que tiver disponível para vocês e o que foi exigido, provavelmente uma questão de um contrato, no caso de um empréstimo, né, alguma coisa do tipo, vocês poderiam fazer um cálculo ou outro, de maneira que vocês comparassem qual seria o seu saldo devedor depois de um certo período, né, de operações e tudo mais. Tá? Então, olha como é simples a ideia. Somente um exemplo, né, para que vocês possam fixar, auxiliar vocês, né, na compreensão e na fixação, né, de conceitos propriamente dito. Tá bom, gente? Tá? Então, extremamente tranquilo, tá? Então, aproveitem os seus estudos, aproveitem para continuar as suas operações, né? Procurem recordar conceitos, tirem dúvidas que vocês precisarem, né? E tudo que vocês desejarem, tá? Eu estou à disposição para ajudar vocês. Tá bom, gente? Tá ok? Então, tá bom. Obrigado, gente. Bons estudos. Tchau, tchau.